Então, o tema desta aula é fazer e deixar ir. Como vários textos sagrados nos chamam para termos atenção a isso. E eu gosto mais de usar a expressão agir e confiar. Então, eles falam em duas palavras, que é o abhyasa e vairagya. Abhyasa é o fazer, é o agir. E o vairagya é o deixar ir, o desapego, o confiar. Então, no Yoga Sutra, há uma frase que diz: a mente torna-se estável através da prática constante, ou seja, desse fazer, desse agir e do desapego, do deixar ir, do confiar. Então, o que é que isto quer dizer? Vamos aqui dividir. Na primeira, que é o fazer, o agir, fala de uma prática constante, de uma disciplina. Por exemplo, a prática de meditação, a prática de yoga, é uma prática que deve ser constante. Aquilo que tu decidires que vais fazer para o teu caminho espiritual tem que ser uma prática constante. Tem que haver uma disciplina. É isso que eles querem dizer com a abhyasa. É esse o fazer, é o agir, é tu decidires, é isto que eu vou fazer e manteres a disciplina para o fazeres. Por isso, é uma prática constante, um esforço consistente e dedicado para viver com presença, clareza e alinhada ao teu propósito maior. Então, isso envolve a disciplina, envolve a repetição. E nós estávamos a falar isto aqui na aula de yoga passada, né? Não é só vir aqui às quintas-feiras, não é? Isso já é uma boa repetição, todas as quintas-feiras. Mas começares também a introduzir no teu dia-a-dia práticas que te relembram do teu caminho. E então é um compromisso com aquilo que te eleva. Tu já sabes aquilo que te eleva, tu já sabes aquilo que te é benéfico. Então, age, faz essa tua prática com disciplina, com consistência. Então, seja uma prática de meditação, uma prática de respiração, de pranayama, de yoga, de silêncio, de yoga nidra, seja aquilo que tu decidires fazer. E então, fala-se no Yoga Sutra que este agir, este fazer, é como plantar uma semente. E todos os dias tu plantas novas sementes que te vão levar mais perto do teu caminho. É uma firmeza com amor e não com rigidez. E é isso que nós falámos na sessão passada, há duas semanas, falámos sobre isso, para não fazermos com que a nossa prática seja uma coisa que seja demasiado rígida, que tem que ser feita ali todos os dias daquela forma. Tens que trazer amor e compaixão, suavidade. Também tivemos a falar disso, suavidade, leveza, porque senão passamos por ter aquelas doenças de zen que falámos, não é? Aquela tensão, o burnout, que pode acontecer também com este tipo de prática. Ou a segunda parte, que é o deixar ir, o desapego, o confiar, é algo que se fala também no Bhagavad Gita, que é tu fazes, tu ages, tu fazes a tua prática, mas os resultados dessa prática não estão nas tuas mãos. Tu vais soltar, vais-te desapegar dos resultados da tua prática. E Krishna fala muito isso no Bhagavad Gita. Não sei se vocês já falaram nisso na formação do Nityananda. Tens a dar de faltar. Pronto, tudo bem. Já não apanhaste esse tema. Mas pronto, é uma das coisas que ele fala, que é: faz o teu trabalho, trabalha e deixa o resto para o universo. Faz o teu melhor, faz aquilo que tens a fazer. Os resultados dessa tua ação não estão nas tuas mãos.
E isso é muito profundo, porque nós temos a tendência a querer controlar também os resultados da nossa ação. E nós não temos esse controle. A única coisa que temos controle é na nossa ação. É na nossa intenção, na nossa atenção e na nossa ação. Os resultados não estão nas nossas mãos. Não é? Então, este segundo tema é isso. É a arte de soltar os resultados, as expectativas, os desejos que nos prendem e os apegos que criam sofrimento. Não é? Ficamos ali agarrados àquele, eu quero que o resultado da minha prática seja este, ou que dê determinados frutos. Não é? E aí estás a entrar num campo que não é do teu controle. Então, temos que abrir mão. Temos que fazer, temos que agir, temos que praticar, mas solta os resultados, solta os frutos. Então, isso envolve confiar, aceitar e observar sem te identificares com aquilo, sem desejares aquele determinado resultado. Claro, nós fazemos uma prática com uma determinada intenção, mas não nos apegamos em essa intenção se as coisas não forem daquela maneira. Porque confiamos que a energia maior, o divino ou o supremo, aquilo que vocês queiram chamar, sabe o que é que está a fazer. E vai-nos moldando, não é? Vai-nos mostrando o caminho à maneira como deve ser para nós e não à maneira como nós queremos que seja. Não é? Isso é que causa muito sofrimento, é esse apego a que as coisas sejam à nossa maneira. Então, é saber que o verdadeiro equilíbrio vem quando não forçamos nada a ser diferente do que é. Então, Krishna dizia, faz o teu melhor e depois solta. Liberta. Então, aqui o ensinamento é o poder, é o equilíbrio entre estas duas. Entre o agir e o confiar. É fazer sem deixar ir, é tornar-se obrigação. É tornar-se controlo e rigidez. Vou voltar a repetir. Fazer sem deixar ir torna-se obrigação, controlo e rigidez. E deixar ir sem fazer é quê? A passividade. Não é? Pode ser fuga, pode ser uma estagnação também. Então é encontrar aqui o equilíbrio entre estas duas, é entre o fazer as coisas acontecer e deixar as coisas acontecerem. Okay? Encontrar o equilíbrio certo entre fazer as coisas acontecer e fazer as coisas acontecerem e deixar as coisas acontecerem. Então, juntos, isso cria um caminho para a liberdade interior e para um estado de mente mais estável, mais clara, mais pacífica, porque quando nós sabemos que fizemos o nosso melhor e largamos os frutos, então ficamos mais tranquilas, mais em paz, porque sabes que fizeste aquilo que poderias fazer. O resto já não está nas tuas mãos. E então como é que podemos aplicar isso no dia a dia? A prática diária. Essa é uma grande forma de fazermos a meditação diária, ou a prática de yoga diária, ou pranayama. Mas sem esperar um estado perfeito de paz. Ou seja, não fazemos aquela prática e ficamos agarrados àquela ideia de que vamos alcançar um determinado estado. E no budismo zen fala-se muito nisso. Em não se agarrar àquele estado de eu vou me iluminar. Eu só estou a fazer isto que é para me iluminar. Não é? Isso, se tiver que ser, é. Já não está nas tuas mãos. Faz e depois logo se vê. Então, outra coisa que podemos fazer na aplicação do dia a dia é fazer as coisas que amas sem te prenderes ao reconhecimento e ao resultado. Muitas vezes ficamos apegadas ao reconhecimento. Fazemos uma determinada coisa para ter esse reconhecimento.
não é? Fazemos uma determinada coisa para obter outra coisa. Não é? Então aqui é viveres através da tua autenticidade, daquilo que tu gostas, daquilo que te dá prazer, daquilo que tu achas que é o teu caminho, mas sem te apegares ao reconhecimento e aos resultados. É também trabalhar com um objetivo, mas permitir que a vida o desenhe contigo. Deixar que a vida flua para que alcances o teu objetivo, para não ser um caminho rígido e de demasiada firmeza. Tá? Então, passamos à meditação, mas quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser dar algum feedback, se houve aqui alguma coisa que ressoou com vocês, antes de passarmos à prática. Eu acho que sim. A nossa atitude, muitas vezes queremos o resultado, como são esses que às vezes nem é esses que nós queremos. Que vão ser, que estão destinados para nós, seja. Às vezes vêm resultados piores, outras vezes vêm resultados ainda melhores do que aqueles que estávamos à espera. Porque a divisão da ação-reação, não é? Agimos, mas muitas vezes agimos com expectativa de uma reação. Aquela lei da ação-reação. E não ficarmos presos à reação. Ou seja, a consequência. À consequência. Aham. Yeah. Por acaso também eu tenho passado agora uma fase que é que eu de manhã e ao final do dia faço sempre as minhas práticas, mas parece que tenho de seguir aquele protocolo. E então estou assim, parece-me um choque interno, não é? Que eu quero, às vezes só quero, mas deixa eu sentir o corpo, deixa eu ver o que é que me apetece fazer agora. E depois logo vem a cabeça, não, tens de fazer aquilo. Ser aquilo, tu decidiste que era assim. Então, tenho que fazer os alongamentos, depois tenho que fazer respiração, depois tenho que escrever o meu diário e eu penso, mas porquê? E se não preciso fazer nada disso e só estar ali sentada? Yeah. Então acho que mesmo dentro da prática, que é uma coisa positiva, pode haver essa questão da rigidez. E achei interessante estarmos a falar disso, porque eu própria já estava a senti-lo. Não sei, tu estiveste aqui há 2 semanas? Pois. Que falámos sobre as doenças zen, que foram... Não? Pronto. Que há 2 casos, não é? De um mestre zen que era muito rígido na sua prática, demasiado rígido, era uma prática muito mental, que era sobre os koans, que é que tu colocas uma questão e trabalhas com essa questão. E ele desenvolveu uma doença que ele acabou por lhe chamar uma doença zen, porque ele percebeu que tinha a ver com a prática dele. E então foi como se fosse um burnout, ele teve um burnout. E ele depois foi a um outro mestre, e o outro mestre disse que ele tinha a energia muito acumulada aqui nesta zona, na zona superior do corpo, e que não estava a deixar a energia fluir por causa dessa rigidez dele. E outro caso foi uma professora minha que também ela praticava Kundalini Yoga, só que ela decidiu que tinha que fazer aquela prática todos os dias, tem que fazer, e tem que ser aquelas 2, 3 horas, e tem que ser daquela maneira. E ela começou a desenvolver alguns problemas, começou a ficar com tiques e outros problemas físicos e do sistema nervoso, e ela percebeu que depois isso vinha da prática dela. Então ela teve mesmo que deixar suavizar. Por isso, obviamente, é encontrar o equilíbrio entre estes dois. Porque tu decidiste fazer uma prática, não é? E agora estás a dizer que afinal já não é aquela prática, não é? Então é realmente sentar-te com isso e perceberes que isto é o quê? É uma resistência à prática, é uma necessidade minha de soltar, de encontrar essa leveza, é o quê?
Não é? Isso é uma investigação que tens de ser tu própria a fazer. Eu acho porque como o meu trabalho é muito agitado, eu quando me sento é mesmo muito agitada e ele é muito rigoroso e é muito tem de ser assim, tem de ser assim. Então eu quando me sento, ok que é suposto eu sentir e estar comigo, e estar presente e consciente, mas acho que ainda continuo Naquele registro, não é? naquele registro, porque Yeah. quando estou de férias eu não tenho nada disso. É uma prática muito mais fluida e Ok. muito mais prazerosa automaticamente. Exato. Pois, e aqui ele fala muito isso. Faz aquilo também que te dá prazer, aquilo que tu amas fazer. Não é? Porque senão isso vai criar tensão também, não é? Obviamente que há alturas em que nós temos que forçar, não é? Mas não sempre, não é? E é esse sentar com isso que é importante ver o que é que está aqui. Porque às vezes também, acontece comigo, às vezes também tenho resistência a certas práticas que eu tenho que fazer e decidi que ia fazer, mas depois há uma resistência. Não, quero uma coisa mais, sei lá, menos, sei lá, usando menos o corpo. Por exemplo, uma resistência sempre que eu tenho é quando é práticas de, por exemplo, saudações ao sol, sem saudações. Não. Eu tenho que me forçar a fazer. Não é? Obviamente que eu prefiro ter uma prática de meditação ali sentadinha. Mas eu consigo perceber que é uma resistência minha. Então, forço-me a fazer. Rotina, mas não rigidez, não é? Diz? Haver uma rotina, Yeah. mas não uma rigidez. Exatamente. Yeah. Se não der por algum motivo, houve uma altura, e agora voltei a usar uma aplicação para registar, e nem é por mostrar que eu não pratico isto com ninguém, agora parece que é para mim, para eu saber o que faço, porque parece que só o eu estar sem registar bem, porque às vezes faço as meditações guiadas e etc., parece-me não é suficiente. E houve uma altura, curiosamente, que eu já estava já há vários dias sistemáticos a fazer ali consecutivamente, e houve um dia que eu tive um jantar e cheguei tarde e não consegui fazer. E fiquei do género. Perdi o registro dos dias consecutivos. Yeah. Trouxeste o chicote, foi? Isto não é Yeah. bom, isto não é. Exato. Ou seja, eu sei que não é por aquele dia que vou deitar tudo a perder, mas é também o ver, lá está. Yeah. É isto. O caminho do meio só se encontra também ainda ali, não é? Claro. Temos de ir. Sim. E às vezes vai acontecer esses momentos em que, perdeste a prática e então. Às vezes, aquilo que, às vezes, o receio, que experiência própria, é depois não conseguir voltar. Por isso, não sei o que é para ti, mas para mim será que se eu deixar de fazer, eu depois consigo voltar a fazer? É esse o meu maior receio. Então isso cria tensão. Mas se eu confiar e saber, não, é isto, decidi que era isto que eu ia fazer. Então, não faço hoje, mas amanhã faço. Exatamente, porque já é algo intrínseco e tu sabes os benefícios que tens e que te faz bem, então é Sim. para aquele dia. Sim. E o sentimento de culpa? Pois, isso é algo que nós temos que saber lidar. Mas aquilo que eu ia dizer é que, por exemplo, neste caso, por exemplo, tu já praticas há muito tempo. Para ti, falhares uma ou outra vez está tudo bem. Mas para uma pessoa que está a iniciar e que decidiu, vou fazer 100 dias de meditação e perde-se ali a meio, é provável que a pessoa já não volte. E é esse sentimento depois de culpa que a pessoa depois também carrega. Por isso, no início, é mesmo muito importante a pessoa não perder a sua prática que decidiu fazer, a sua prática diária. Porque uma coisa é aquilo já está incutido em ti, né? Já faz parte, já são anos e anos. Outra coisa é estás a iniciar e se depois perdes ali no outro dia a seguir, provavelmente também já não vais fazer. E no dia a seguir também já não. Já é mais difícil recomeçar. Para os outros que têm prática, não. Nós já sabemos que podemos sempre recomeçar. E o yoga e a meditação mostram-nos isso. Podemos sempre recomeçar. Está tudo bem. Falar na questão da culpa, eu agora também tenho feito uma coisa que à noite tenho feito um diáriozinho da compaixão. E isso tem-me ajudado imenso, é uma coisa tão simples e é super poderosa.
Que é, durante o dia, eu, à noite, obviamente, depois revejo o meu dia e vou perceber quais é que foram os momentos em que eu tive compaixão por mim. Não é pelos outros, é por mim. E o que é que isso quer dizer acerca de mim? Então, isso é uma coisa, tipo, eu começo a perceber que eu sou muita coisa e que não fazia ideia que era. Eu sou força, ou que sou ternurenta, ou que sou, sei, que cuido, coisas assim tão simples. E depois ficava um diário super bonito. Yeah. É uma ótima reflexão. Não sei se vos fizer sentido, porque é uma coisa mesmo super bonita. É uma boa reflexão. Isso é um autoestudo que tu fazes, não é? E depois registas. E esse é o que eu estava a dizer há bocado. Parece que quando registas tem mais poder, não sei, é mais real. Não é? Uma coisa é tu pensar, sim, fui ternurenta hoje. Outra coisa é tu escreveres e depois até passar uns dias até ires lá e dizer, é verdade, fui mesmo. Foi quando duvidamos, vamos atrás, Yeah. o que é que eu fui neste ano? Opa, se calhar Yeah. isto. Exato. Não, a graça é o realçar os aspectos positivos em nós, não é? Claro. Porque ela não diz eu fui agressiva, fui mais Não, brusca, não. não, é a compaixão. Ela vai, falei desta forma, não devia ter falado, fui mais brusca, fui insensível. Não, ela dá a volta à questão, é um ponto positivo. Yeah. Muito bom. Ok. Nós muitas vezes realçamos é aquilo que realmente não tive bem hoje, mas nunca pensamos, e onde é que eu tive bem? Yeah. Porque mais facilmente eu poder assim, hoje não devia ter feito aquilo, não devia ter dito isto, mas não penso assim, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. Sim, temos tendência a ficar ali mais com... É muito interessante fazer o reverso da medalha. Mas acho que também é importante, agora olhando em perspectiva, por exemplo, quando fomos mais assim, não falar a palavra, mas mais, não é efusivos, que eu quero dizer, mas Impulsivas, brutas ou... também ter compaixão por isso, porque isso fica do género, ok, se calhar dormi menos bem, ou realmente, ou estava mais, não sei, encontrarmos também, que isto também faz parte, não é? Mas sim, claro, percebo que realçar o positivo. Mas nessa situação eu ia dizer uma coisa positiva de compaixão. Por exemplo, eu fiquei irritada, mas eu reparei que me autocontrolei. E isso para mim já é uma situação de compaixão. Eu ali tive compaixão por mim e pelo outro, não é? E não permiti continuar naquilo. É um excelente autoestudo. Ok, querem esticar um pouquinho as pernas antes de iniciarmos a meditação? Não? Lá fora diz que não. Ok, então vamos sentar. Encontrando a tua postura de meditação. Fecha os teus olhos suavemente. E respira fundo. Ao expirar, sente o corpo a relaxar. Inspirando presença, expirando entrega.
Começa a notar agora o contacto do teu corpo com o chão, os pontos de apoio. A temperatura do ar na tua pele. Os sons. E permite que tudo seja como é. Enraiza e permite o teu corpo encontrar a quietude. O Yoga Sutra diz-nos que podemos alcançar o estado de yoga, de união, através da combinação de uma prática diligente e o desapego ao resultado dessa prática. Esses dois conceitos estão interligados. É encontrar o equilíbrio certo entre fazer as coisas acontecerem e deixar as coisas acontecerem. E aqui começa a tua prática. O teu esforço gentil de te trazeres de volta. E aqui está também a confiança. Deixar que tudo o resto simplesmente seja. Começa a trazer a tua atenção à respiração. E não mudes nada, apenas observa. Sente o ar a entrar e a sair, como se fosses uma espectadora da maré. E agora vais começar por manipular a tua respiração. Vais inspirar em 4 tempos, vais expirar em 6. A respiração é sempre pelo nariz aqui. Cada inspiração é um convite à prática.
Cada expiração é um convite ao desapego. Segue esse ritmo dentro de ti. Agir e confiar. Fazer e soltar. Agora leva a tua atenção ao teu corpo. Começando pelos pés, observa se há alguma tensão e solta. Vai subindo pelas pernas. E se houver alguma tensão, solta. Nas coxas, na pelvis. As costas. No peito, solta. Nos ombros, nos braços, nas mãos, solta. No pescoço, no maxilar, nos olhos, no couro cabeludo, solta. Observando o teu corpo, se ainda existe algum nó, alguma tensão. E fazendo com amor,
deixando ir com confiança. Deixa todas as tuas células saberem o que isso é. Fazer com amor. E deixar ir com confiança. Imagina agora que estás a caminhar por uma ponte. De um lado está a energia do fazer, da disciplina, do compromisso interno. Do outro está a energia do deixar fluir, de confiar, de libertar. E visualiza essa ponte com detalhes. E tu estás no centro dessa ponte. E no centro dela, tu perguntas-te: como é que eu posso agir com mais presença e determinação neste meu caminho? E pergunta-te: o que é que eu preciso soltar para seguir mais leve?
E aí estás tu, no centro da ponte, lembrando-te de que estás no caminho, lembrando-te que não precisas controlar o destino. E agora entra num estado de silêncio interno. Mantém a respiração suave e permite que tudo aquilo que foi trabalhado hoje assente. O trabalho que tinhas que fazer hoje já foi feito. Agora entrega os frutos ao universo. Inspirando o amor, expiras e soltas com confiança, entregando. E na próxima inspiração, unimos as mãos em Namastê Mudra. Terminando aqui formalmente a nossa prática, entoando o mantra Om 3 vezes. Inspira. Pratica com intenção e vive com leveza. Faz os teus agradecimentos mentalmente. Quando sentires pronta, solta as mãos, abre os teus olhos e registra no teu diário.